Neste domingo, 12 estados foram às urnas eleger em segundo turno seus governadores. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi eleito governador de São Paulo. Ele disputou o segundo turno com Fernando Haddad, do PT. Em entrevista à TV Record, Tarcísio afirmou que pretende ter uma relação republicana com o presidente eleito Lula e que vai governar para todos os 46 milhões de paulistas. Ele citou algumas prioridades de seu futuro governo. Prioridade ao social, prioridade a cuidar das pessoas que estão em situação de rua, prioridade a cuidar dos dependentes químicos que precisam de tratamento, prioridade a cuidar da nossa educação, que precisa da valorização do professor. A gente precisa melhorar o nível do ensino, levar a educação de qualidade, levar o ensino profissionalizante aonde ele precisa chegar, terminar obras de infraestrutura que precisam de velocidade, precisam ser concluídas. Eu acho que isso é importante. Olhar muito para o nosso campo. Eu vejo no campo um grande potencial. Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, venceu o Capitão Contar, do PRTB. Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito governador do Espírito Santo, derrotando Manato, do PL. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito para mais um mandato como governador. Ele disputou contra o deputado Onyx Lorenzoni, do PL. Em coletiva, após o resultado, Leite reconheceu o apoio que recebeu de partidos da esquerda, inclusive o voto crítico do PT. Disse que está consciente de que os votos que recebeu dessa ala não validam integralmente sua agenda e demonstram a necessidade de que faça um governo ainda mais aberto ao diálogo. Tenho a consciência de que muitos votaram em nós, mesmo tendo fortes divergências com a nossa agenda para o Estado, mas entenderam que do nosso lado estava o melhor espírito democrático, não apenas do que respeita um resultado eleitoral, mas que respeita, durante um mandato, a divergência, o contraditório, que respeita opiniões diferentes. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, foi reeleito. Ele disputava o governo do estado contra o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB. Wilson Lima, do União, foi reeleito governador do Amazonas. Ele venceu o senador Eduardo Braga, do MDB. O senador Jorginho Melo, do PL, foi eleito governador de Santa Catarina. Ele venceu o candidato do PT, Décio Lima. Em Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, foi eleita. Ela disputava o governo contra a deputada Marília Arraes, do Solidariedade. Raquel Lira foi a única mulher eleita neste domingo. Logo no início de sua fala como governadora recém-eleita, pediu 1 minuto de silêncio em memória de seu marido Fernando Lucena, que morreu no dia do primeiro turno após um mal súbito. Lira disse que já num primeiro momento pretende se articular com o governo federal por projetos para seu estado. Quero parabenizar o presidente Lula, dizer que com ele, já a partir da semana que vem, no início do ano que vem, nós vamos buscar projetos, ações, investimentos necessários para superar esse momento desafiador que o nosso país vive. O deputado Fábio Mitidieri, do PSD, foi eleito governador de Sergipe. O candidato derrotado foi o senador Rogério Carvalho, do PT. Em Rondônia, foi reeleito o candidato do União, Coronel Marcos Rocha, que disputou o segundo turno contra o senador Marcos Rogério, do PL. Paulo Dantas, do MDB, foi reeleito governador de Alagoas. Ele venceu o candidato Rodrigo Cunha, do União. Na Bahia, Jerônimo, do PT, derrotou ACM Neto, do União. Jerônimo falou sobre seus planos para o futuro governo. A palavra mais forte é avançar, não tem outra. Avançar nas políticas públicas de saúde, de educação, de estradas, de cultura, de juventude. Eu tenho a plena convicção que as pessoas que apostaram neste voto terão orgulho de ajudar a gente a governar. E aquelas pessoas que não votaram no 13, pode ter certeza, a partir de hoje passa-se uma esponja nos votos. Com os dados consolidados dos 2 turnos de votação, os partidos que governarão o maior número de estados são o União e o PT, com 4 cada. MDB, PSDB e PSB ficam com 3 estados cada. Governarão 2 estados as legendas PP, PSD, PL e Republicanos. Solidariedade e Novo ficaram com 1 estado cada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.